Olá! Na aula passada nós vimos a pressão parcial e nós vimos também o que era a fração molar. Nesta aula vamos trabalhar um pouco com volume parcial. Então imagine aqui um frasco com 12 litros, volume do frasco 12 litros. Aqui eu tenho um êmbolo móvel e aqui dentro eu tenho 4 mols do A, 6 mols do B. Aí, bom, antes de mais nada, só para lembrar que o A, volume ocupado pelo A, 12 litros. Volume ocupado pelo B, 12 litros. Ambos acabam ocupando o volume total do frasco. Bom, eu quero saber se eu retirar o A aqui desse frasco, vai sobrar só o B. Qual será, então, o volume ocupado pelo B? Bom, vamos pensar o seguinte. O mol total que eu tenho aqui são 10 mols. Então, 10 mols. Esses 10 mols, eles estão ocupando 12 litros. Se eu retirar o A, eu estou retirando 4 mols. Então, o volume vai diminuir. Qual vai ser esse volume? Como mol e volume, nas mesmas condições de pressão e temperatura, são proporcionais, eu posso trabalhar com uma regrinha de 3. Então, 10 mols ocupam um volume de 12 litros. Qual será o volume do B? Ou seja, qual o volume de 6 mols? Resolvendo essa conta, o volume do B vai ser 6 vezes 12 dividido por 10. Isso vai ser igual a 7,2 litros. Esse é o volume ocupado do B. Eu posso dizer que esse é o volume parcial do B, que é o volume que o B ocuparia se ele estivesse sozinho na mesma pressão e na mesma temperatura. E o volume do A? E se eu retirar o B, sobrar só o A dentro, qual será o volume? Para manter a pressão e a temperatura constante. Bom, então vamos lá. 10 mols, que é o mol total, ocupa o volume de 12 litros. Qual deve ser o volume de 4 mols, que é o mol do A? Se você fizer essa conta, o volume do A vai ser 4 vezes 12 dividido por 10. Isso vai dar 4,8 litros. Esse é o volume parcial do A. É o volume que ele ocuparia se estivesse sozinho na mesma pressão e temperatura. Vale ressaltar que se você somar o volume do A com o volume do B, você tem o volume total. Então, eu posso dizer que o volume total é o volume parcial do A mais o volume parcial do B. É chamado de lei de Amagá, que o volume total é a soma dos volumes parciais. Tudo bem? A mesma situação. 4 mols do A, 6 mols do B, volume 12 litros. Vamos determinar a fração molar do A. Lembra como faz isso? Fração molar do A é o mol do A pelo mol total. Mol do A, 4 mols. Mol total, 10. Então, eu tenho aqui 0,4. 0,4, 40%. 40% das moléculas aqui é o A. Qual será a fração molar do B? É o mol do B pelo mol total, ou é o quanto falta para 100, 60%. 60% é 0,6. Essa é a fração molar do B. Então, olha só, 40% das moléculas aqui é do A, 60% das moléculas é do B. Qual deve ser o volume parcial do A? A gente pode tratar com uma regra de 3, como eu fiz, ou eu posso pensar assim. Volume é proporcional ao mol. Então, essa porcentagem que a gente determinou com o mol também serve para volume. 40% do volume total é do A. Então, eu posso dizer que o volume do A é a fração molar do A vezes o volume total.
é 40% de 12, que é igual a 4,8 litros. Isso é bem importante e bem interessante. A porcentagem, que é a fração molar, ela vale para mol, ela vale para pressão, como nós vimos no vídeo anterior, mas ela também vale para volume. Tá? Então, fração molar é porcentagem mol, pressão ou volume, que é diferente de massa. Não tem nada a ver com massa. Ok? E o último exemplo, que é um pouquinho só mais complicado. Eu tenho aqui uma mistura, só que com massas. Volume 10 litros, pressão 8 atm, pressão total. Eu quero a composição dessa mistura, eu quero a porcentagem em volume dessa mistura. Bom, porcentagem em volume nada mais é do que a fração molar. Então, primeiro, achar o mol. Como é que eu faço para achar o mol? É só pegar a massa e dividir pela massa molar. Então, aqui vai ficar 32 gramas dividido pela massa molar 32, e isso vai dar 1 mol. 1 mol de O2. Mol do hélio é a massa, 12 gramas, pela massa molar 4, 3 mols. Então, eu tenho lá dentro 1 mol de O2, 3 de hélio. Mol total é a soma, 4 mols. Joia! Então, vamos lá. Fração molar do O2 é o mol do O2 pelo mol total. 1 mol dividido por 4, isso dá 0,25. Fração molar do hélio é o mol do hélio pelo mol total. Isso dá 0,75. Então, qual é a composição da mistura? Eu tenho 25% em volume de O2 e tenho 75% em volume de hélio. Esse exemplo é legal para lembrar que a fração molar que a gente determina como sendo uma razão de mols, que é uma porcentagem, vale para volume também. E se eu quiser a pressão parcial do, sei lá, do hélio? Como é que eu calculo isso? Bom, a pressão parcial do hélio é a porcentagem do hélio vezes a pressão total, lembra? Então, fração molar do hélio, 75%, 0,75. Pressão total, 8. Isso vai dar 6 atm. Essa é a pressão parcial do hélio. E do oxigênio? Do oxigênio é o quanto falta para 8. Porque a soma dos dois tem que dar 8. Se aqui é 6, aqui vale 2. Tudo bem? Se você quiser o volume parcial do hélio, você pode calcular assim. Volume do hélio vai ser a porcentagem do hélio vezes o volume total, que é 0,75 vezes 10, que dá 7,5 litros. Esse é o volume parcial do hélio, essa é a pressão parcial do hélio, essa é a composição da mistura em porcentagem e volume. Tudo bem? É isso aí.